Olá, estamos aqui para mais essa aula, videoaula. Vamos falar de racionalização de radicais. Primeiro caso é quando o denominador da raiz, ou o denominador da fração, é uma raiz quadrada. Racionalizar, eu tenho, por exemplo, 2 sobre raiz de 2. O denominador dessa fração é uma raiz que não é exata, é um número irracional. Se eu dividir o 2 por raiz de 2, eu vou dividir 2 por aproximadamente 1,41. Então, para eu não fazer isso, o que é que eu faço? Como o denominador tem uma raiz quadrada, eu chamo ele de fator de racionalização. Quer dizer, racionalizar essa fração é tornar ela o denominador um número racional. Então eu multiplico o numerador e o denominador pela mesma raiz quadrada. Numerador e denominador pela mesma raiz quadrada. Quando eu multiplicar em cima, fica 2 raiz quadrada de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4, que é 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, o resultado é apenas a raiz quadrada de 2. Não tem nem denominador. Aí foi o exemplo A, né? Vamos ver. 1 sobre raiz de 7. Aí eu observo, o denominador dessa fração é uma raiz quadrada que não é exata, dá um número irracional. Então eu multiplico o numerador e o denominador por essa raiz. 1 vezes raiz de 7 dá raiz de 7. A raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49. Então, em cima, o numerador é raiz de 7. A raiz de 49, 7. Acabou. Então, letra C. 3 sobre raiz de 11. A raiz de 11 é um número irracional, não dá exato. Então, multiplico raiz quadrada de 11, raiz quadrada de 11. Aí eu tenho 3 raiz de 11 sobre raiz de 11 vezes raiz de 11. Se eu não quiser fazer a conta 11 vezes 11, eu boto 11 ao quadrado, fica 3 raiz de 11, e aqui embaixo eu vou cortar o quadrado com a raiz, dá só 11. Sempre dá esse número. Letra D. 2 sobre raiz de 5. Então, a raiz de 5 não é um resultado exato, é um irracional. Então eu multiplico a raiz de 5 em cima, a raiz de 5 embaixo. Então 2 raiz de 5 no numerador, que o que interessa é tornar o denominador um número racional. 5 vezes 5, se eu não quiser botar a raiz de 25, eu boto a raiz de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa. Aí eu corto o quadrado com a raiz, o resultado é 5. Letra E. 1 sobre 2 raiz de 3. Aí eu sei que tem a raiz de 3 aqui que é irracional. Não é exata. Então eu multiplico pela raiz de 3. Ó, pela raiz de 3. Deixo o 2 quieto. Ó. Então 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E embaixo eu tenho o 2 quieto vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso botar raiz de 9 ou 3 ao quadrado. Então dá raiz de 3. Embaixo daria o 3, né? Corto o 2. Como tem 2, 3 vezes 2, 6. Então sempre vai dar esse número multiplicado pelo daqui. Se tiver um número aqui. Letra E, né? Letra F. 5 sobre 4 raiz de 2. Mesma coisa. Eu tenho o quê? Raiz de 2 é irracional. Tá, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Numerador raiz de 2, denominador raiz de 2. Dá 5 raiz quadrada de 2. E embaixo deixo o 4 quieto. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu posso botar raiz de 4 ou 2 ao quadrado. 5 raiz de 2 sobre raiz de 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Sempre o que achar, multiplica por isso. Letra G. 2 sobre 7 raiz de 3. Então embaixo eu tenho raiz de 3
sobre raiz de 3. Só olhar, a raiz quadrada que não é exata. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 3. E embaixo, 7, deixa quieto. A raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9. Número pequeno eu posso botar a raiz. Se o número for grande, eu boto ao quadrado para não fazer conta, né? 2 raiz de 3 sobre 7 vezes a raiz de 9, ó. 2 raiz de 3 sobre 21. Letra H. 5 sobre 2 raiz de 2. Então, raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. Raiz de 2 no numerador, raiz de 2 no denominador. 5 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então dá 5 raiz quadrada de 2. Raiz de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então 5 raiz de 2 sobre 4. Aí eu estou racionalizando. Letra I. Raiz de 3 sobre raiz de 2. O que interessa é o denominador, é o de baixo. Então eu multiplico em cima e embaixo, numerador e denominador, pela raiz do denominador. Se der para multiplicar em cima, eu multiplico a raiz de 6, a raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4. Então fica a raiz de 6, a raiz de 4 é 2. A raiz de 6 sobre raiz de 3. O denominador é que tem que tornar o número racional. O numerador não importa. Então, a fator racionalizante é a raiz de 3. Fator racionalizante é esse termo que a gente coloca aqui para multiplicar. Ó. A raiz de 6 vezes a raiz de 3 dá para fazer a conta a raiz de 18. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 9. Então, fica a raiz de 18 sobre raiz de 9, que é 3. Em cima eu posso prosseguir, porque raiz de 18 é a raiz de 9 vezes 2, né? Então, para a gente ver como é, quando a raiz não é exata, a gente pode fatorar. Isso a gente já viu em aulas anteriores. 18 por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Eu fatorei. 9 é tempo 3 ao quadrado vezes 2. Então aqui vai ficar, em vez de raiz de 18, 3 ao quadrado vezes 2. Quem está ao quadrado sai da raiz. Sai o 3, fica o 2. Embaixo tem esse 3. Por aqui dá para cortar o 3, né? Então o resultado disso tudo é a raiz de 2. Letra L. Raiz de 5 sobre raiz de 7. Então, raiz de 5, bota aqui vezes raiz de 7, vezes raiz de 7. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 7, 49. A raiz de 35 não pode fatorar, porque 35 é 5 vezes 7, não vai sair fator. Raiz de 49, 7. Letra L. Letra M. 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 2. O que interessa é o denominador. Então, a raiz de 2 é irracional. É uma raiz que está no denominador, está embaixo, e não é, e é um número irracional. É ela que eu pego. A raiz de 2, a raiz de 2. Aí eu multiplico, conservo 2, faço a raiz de 3 vezes a raiz de 2 da raiz de 6, conservo 3, faço a raiz de 2 vezes a raiz de 2 da raiz de 4, 2 raiz de 6, embaixo 3, a raiz de 4 é 2, eu faço 2 raiz de 6, sobre eu posso cortar o 2 com 2, ou fazer aqui para depois cortar, né? A raiz de 6 sobre 3. Eu posso cortar aqui quando tá igual, né? Para não precisar fazer isso. Aí já sai daqui para aqui direto, né? N. 5 raiz de 3 sobre 6 raiz de 2. Multiplico pela raiz de baixo, ó. É o fator de racionalização. Então conservo 5, 3 vezes 2, 6. Conservo 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. 5 raiz de 6 sobre 6. Raiz de 4 é 2. Então 5 raiz de 6, 6 vezes 2, 12. Ó, 4 raiz de 6 sobre 2 raiz de 3. Ó, é a raiz de baixo que interessa, do denominador.
raiz de 3, raiz de 3. Então, 4, raiz de 6 vezes 3, 18. 2, raiz de 3 vezes 3, 9. 4, raiz de 18. Raiz de 9 é 3, 2 vezes 3. Eu não vou nem fazer a conta, eu vou cortar. Raiz de 18 a gente já fez, né? 18 aqui, ó. 18 por 2, 9. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. 18 é 3 a segunda vezes 2. 3 ao quadrado vezes 2. Eu vou botar aqui, ó. Presta atenção. Embaixo eu não fiz a conta. Aqui o 3 ao quadrado ele sai. Então tem o 4, sai o 3, fica só o 2 dentro da raiz. Embaixo tem o 2 e tem o 3. Eu corto esse 3 com esse 3. Eu divido 4 por 2, ó, dá 2 aqui, né? Então o resultado aqui é 2 raiz de 2. Letra P. 6 raiz de 3, 7 raiz de 5. É a raiz de 5 que é embaixo, que está no denominador, que tem que racionalizar. Então, 6 conserva, 3 vezes 5, 15. Embaixo, 7 conserva, 5 vezes 5, 25. 6 raiz de 15 sobre raiz de 25, 5. 6 raiz de 15, 7 vezes 5, 35. Então, vamos agora ver o segundo caso de racionalização. Segundo caso de racionalização de denominador, né? Racionalização de radicais. Então, o principal é racionaliza-se o denominador. Então, é quando a raiz não é quadrada, ela é cúbica, quarta, quinta. Então, vamos lá. O numerador não interessa. Então, 2 sobre a raiz quinta de 3. Veja, a gente observa que o 3 tem um expoente, né? A raiz quinta de 3 é um número irracional, só sai na calculadora. Então o que é que eu faço? Eu vou multiplicar, o fator racionalizante é o fator que eu multiplico, o numerador e o denominador. É uma raiz quinta, porque aqui é quinta. Tem o mesmo radicando, 3. Agora, eu vou fazer o quê? Aqui é 1, quando não tem nada é 1, 5 menos 1, 4. Tá vendo? Então é 3 a quarta, 3 a quarta. Por quê? Quando eu multiplicar 2 raiz quinta de 3 a quarta, não é necessário fazer essa conta. Aqui vai ficar raiz quinta. Aí eu vou multiplicar aqui dentro, aí. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4, dá 3 elevado a 5. Eu somo 4 mais 1. Para esse 5 fica igual aqui para cortar. Então, 2 raiz quinta de 3 a quarta, não é necessário fazer a conta em cima. Aqui eu corto esse 5 com esse 5, fica só o 3. O resultado é sempre só esse número. Ó. Letra B. O numerador, sim, o numerador não importa. Aqui eu vou botar raiz sétima de 5 a terceira. Pronto. O que é que eu faço? Fator de racionalização é uma raiz sétima, é o mesmo índice, é uma raiz sétima, tem o mesmo radicando, 5, radicando esse número daqui. Agora o expoente que eu boto aqui, ó, faço 7 menos 3, 4. Aí eu tenho 5 daqui, a raiz sétima de 5 a quarta, não é necessário fazer a conta. O que interessa é embaixo. Vai dar uma raiz sétima de 5, né? Aí quando eu multiplicar esse vezes esse, ó, multiplico esse vezes esse, eu somo 3 e 4, 7, operação inversa. Para eu achar esse 4, eu diminuí 7 menos 3. Para eu achar aqui, eu somo de volta. Por quê? Porque eu vou cortar ali, ó. Raiz sétima de 5 a quarta sobre... Aqui eu corto esse 7 com esse 7 da raiz, sobra só o 5. Por sinal, deu para cortar, né? Esse 5 de cima com esse 5 de baixo. O resultado é a raiz sétima de 5 a quarta só. Letra C. 1 sobre a raiz nona
de 2. Então, note, o fator de racionalização é uma raiz nona de 2. É uma raiz nona de 2. Agora, o que é que muda? Esse 2, o número quando está sozinho, ele tem 1 no expoente. Então, eu faço agora 9 menos 1, 8 e 8. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar raiz nona de 2 oitava. E no denominador, raiz nona de 2 a, só a opção de volta, 1 e 8, 9. Sempre vai dar igual para cortar. Então fica raiz nona de 2 oitava sobre, eu corto esse 9, porque esse 9 sobre 2. Acabou. Letra D. 2 sobre raiz décima de 3 a quarta. Então eu faço. O fator de racionalização é uma raiz décima de 3. É uma raiz décima de 3. Agora como é que eu descubro o expoente? 10 menos 4. Boto aqui e boto aqui também, ó. Então fica a raiz décima de 3 a sexta sobre a raiz décima de 3 a décima. Sempre vai dar igual. Agora de volta eu faço 4, 6, 10. Porque eu tenho que cortar a raiz décima de 3 a sexta sobre, corto 10 com 10, sobre 3, ó. Que é a finalidade desse assunto. 3, raiz nona de 2 a quinta. Então, segundo caso, a raiz não é quadrada, então vai multiplicar por uma raiz nona de 2, raiz nona de 2. 9 menos 5, 4, 4. Bota em cima e bota embaixo. 3, raiz nona de 2 a quarta. E embaixo, raiz nona de 2 a nona. Sempre vai dar igual aqui, porque eu faço agora 5 mais 4, 9. Em cima, 3, raiz nona de 2 a quarta. Não interessa a conta de cima. Eu vou cortar o 9 com 9, o resultado é o 2. O resultado, eu transformei isso, é isso. Aqui um número que eu não posso fazer conta, não tem como eu fazer essa conta, só na calculadora científica. Aqui eu faço a conta, que é 2. 2 a quarta eu faço a conta, 16. Letra F. 4, raiz nona de 5. Então, vou multiplicar por uma raiz nona de 5, raiz nona de 5. Agora eu faço, aqui tem 1 quando não tem nada, 9 menos 1, lembra-se? Toda vez que não tem nada é 1. 4, raiz nona de 5 oitava. E embaixo, raiz nona de 5 a nona. Então, 4, raiz nona de 5 oitavo. E embaixo eu corto 9 com 9, deu 5. Letra G. 2, raiz de índice 13, 13ª, de 5 a quarta. Então, raiz de índice, aqui é o índice, 13ª quinta, ou de 5, de 5. Agora eu faço 13 menos 4, 9. 9. Embaixo 2, raiz de 5 a nona, sobre a raiz 13, de 5 a 13. Sempre dá igual, que vai dar 5 aqui. 2, a raiz 13 de 5 a nona. Agora, vamos para o terceiro caso. Terceiro caso. Lembre-se que A mais B vezes A menos B dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. É raiz quadrada, só que são duas. O primeiro caso tinha uma só, né? Então aqui. Se tem mais,
eu vou aplicar isso aqui. Eu vou usar o fator de racionalização com o sinal de menos. Raiz de 2 menos raiz de 3, raiz de 2 menos raiz de 3. No numerador e no denominador. Ó. Os mesmos elementos, só troca só esse sinal. Se aqui é mais, eu boto menos. Se aqui é menos, eu boto mais. Então, o numerador multiplicado por 1, dá ele mesmo. A raiz de 2 menos raiz de 3. O denominador vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou botar aqui. 2 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. Então, vai dar, o numerador fica quieto. Aqui vai dar, corta o quadrado com a raiz, dá 2. Corta o quadrado com a raiz, dá 3. Então, dá raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1. Esse menos 1 pode subir ou pode deixar assim. Letra B. 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. Então, duas raízes com sinal de menos ou mais é o terceiro caso. Então, eu multiplico pelo mesmo termo e só faço trocar o sinal. Se é menos, eu boto mais no numerador e no denominador. Multiplicando em cima, não precisa fazer a conta. 2 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olhe bem, se aqui é mais, aqui é menos, se aqui é menos, aqui é mais. Então, mas esse daqui sempre é menos. Sempre é o quadrado dos dois com sinal de menos. Um é mais, outro é menos. Então, aqui é mais, aqui é menos. Ou aqui é menos, cá é mais. Mas o final é sempre menos. Então, repete em cima, não se preocupe em fazer conta no numerador, que não é a finalidade. Aqui eu corto o quadrado com a raiz, fica 7. Quadrado com a raiz fica 2. Aí vai dar o quê? 2 que multiplica a raiz de 7 mais a raiz de 2 sobre 7 menos 2, 5. Esse número virou esse. Letra C. 3 sobre raiz de 6 menos 2. Bom, tem menos, tem dois elementos, ó. Dois elementos. Pode ser os dois raiz, pode ser um raiz e outro não. Então vamos lá. Então eu multiplico por ele mesmo, raiz de 6, e troco o sinal. Raiz de 6 mais 2. 3 que multiplica raiz de 6 mais 2 sobre quadrado do primeiro, ó, menos quadrado do segundo. Bom, menos e mais e menos. Isso aqui é sempre menos. Então, primeiro, segundo, terceiro. O terceiro é sempre menos. O primeiro e o segundo troca, né? O terceiro é sempre menos. Então, conserva em cima a raiz de 6 mais 2. Corto o quadrado com a raiz, dá 6. E aqui eu faço 2 ao quadrado, não tem raiz para cortar, dá 4. 3 que multiplica a raiz de 6 mais 2 sobre 6 menos 4, 2. Tá assim. Letra D. 2 sobre 3 mais raiz de 5. Então vamos lá. Tem dois elementos separados por um sinal de mais ou de menos. Então eu multiplico por ele mesmo. 3 menos raiz de 5. Conservo a conta de cima. 3 menos raiz de 5. Boto quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Repete aqui. 2 que multiplica 3 menos raiz de 5. Quadrado de 3, 3 vezes 3, 9. Corto o quadrado com a raiz 5. Eu tenho 2 que multiplica 3 menos raiz de 5 sobre 9 menos 5, 4. Eu posso até simplificar, né? Cortar o 2 com 4, por isso que não faz a conta no começo, não recomendo. Eu corto o 4 por 2, do 2 daqui, né? O 2 da onde é maior. Letra E.
3 sobre 2 raiz de 3 menos 3. Dois termos separados por um menos ou um mais. Eu vou multiplicar pelo mesmo termo, só troca esse sinal, né? Em cima eu indico 2 raiz de 3 mais 3. E embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Note que 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado, certo? Aqui vai cortar o quadrado com a raiz, vai ficar 3. Aqui 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, que dá 12. Ó, observação. É? Então aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9. Então eu tenho 3, que multiplica 2 raiz de 3, mais 3. E embaixo, 12 menos 9, 3. Dá para cortar esse 3 com esse 3. O resultado é 2 raiz de 3 mais 3. Letra F. 2 sobre 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Ó, dois elementos, dois termos, separados por um menos ou mais. Então eu multiplico por eles mesmos com o sinal trocado. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Aí em cima, 2 que multiplica 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Aí eu, embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Note, aqui eu faço 3 ao quadrado, vou botar aqui, vezes raiz de 2 ao quadrado. Vou botar aqui o outro. 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. É isso, tá vendo? Esse vai ao quadrado e esse também. Então vou botar o resultado cá embaixo. 2 raiz de 2 menos não, mais, né? 2 raiz de 3 multiplicado por 2. E embaixo vai dar 9, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Menos 4, 4 vezes 3, 12. Aqui é 2, ó, que o quadrado corta com a raiz. Eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, vezes 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, porque esse 2 corta com a raiz. Esse 2 corta com a raiz. Então vai dar 18 e 12. Ó. Aqui repete o numerador. É 2 raiz de 2, né? 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 é multiplicado por 2. Mais 2 raiz de 3 sobre 18 menos 12, 6. Esse 6 pode cortar com 2. Dá 3, né? Então vou botar aqui, ó. 2 que multiplica 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre 6. Cortando o 2 com 6 dá 3 aqui, ó. 3. E embaixo o 2 sumiu. Aí foi letra F. Olha mais. Letra G. 5. Eu não fiz com 5, não. 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 7. Eu multiplico pelo mesmo termo, boto o sinal de mais. Sobre 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 7. Aqui e aqui. Então, repete em cima. 4 raiz de 5, 2 raiz de 7. Embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Repete em cima, 5.
4 raiz de 5 mais 2 raiz de 7, quadrado do primeiro. Vou botar assim, 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Então repete em cima. Aí eu tenho 4 ao quadrado, 16, raiz de 5 ao quadrado é 5, menos 2 ao quadrado é 4, raiz de 7 ao quadrado é 7, né? 7. Então eu tenho 5 que multiplica 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 7, sobre 16 vezes 5, 80, 4 vezes 17, 4 vezes 7, 28. Então, 5 que multiplica 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 7 e 80 menos 28 dá 52. Acabou. É costume aparecer uma expressão, por exemplo, 2 sobre raiz de 2 mais 1 mais 3 sobre raiz de 2 menos 1. Quando a gente observar que esses termos aqui são iguais com o sinal trocado, um é mais, outro é menos, a gente faz isso, ó. O MMC é os dois. Aí o MMC divide por esse e dá o daqui, ó. Então 2, quem está em cima multiplica esse, mais 3, que vai multiplicar esse. Vai dar igual. Embaixo, quando eles são, ó, mesmo termo, raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1, um é mais, outro é menos, dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu vou fazer 2 raiz de 2, ó, 2 vezes a raiz de 2, 2 vezes menos 1, mais 3 raiz de 2, 3 vezes 1, 3. Vamos fazer a conta. 2 raiz de 2 com 3 raiz de 2, eu tenho 5 raiz de 2. Menos 2 mais 3 dá mais 1. Sinais diferentes, ó. Subtrai, bota o sinal do número de maior modo. E embaixo eu tenho a raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1. Então, 5 raiz de 2 mais 1 sobre 1, que dá 5 raiz de 2 mais 1. H. Fazer mais um. H. Letra I. 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 5. Quando for igual a raiz de 7 mais raiz de 5, raiz de 7 menos raiz de 5, um é mais, outro é menos, a gente faz direto. A raiz de 7 mais raiz de 5, que multiplica a raiz de 7 menos raiz de 5. Aí, ó, eu vou dividir por esse e dar o de cá. Então é 3 multiplicar esse, a raiz de 7 menos raiz de 5, menos, ó, dali, 2, que vai multiplicar o de cá, a raiz de 7 mais raiz de 5. Ó, igual, aqui dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Quando for o mesmo termo, um é menos e o outro é mais. Aqui eu vou fazer a conta, ó. 3 vezes raiz de 7 dá 3 raiz de 7. 3 vezes raiz de 5 menos dá 3 raiz de 5. Menos 2 raiz de 7. Agora aqui, ó, menos com mais dá menos 2 raiz de 5. Fazendo a conta em cima, raiz de 7 com raiz de 7, raiz de 5 com raiz de 5. 3 raiz de 7 menos 2 raiz de 7 dá raiz de 7, né? 3 menos 2. Menos 3 ó, com menos 2, sinal igual, soma. Menos 5 raiz de 5. Embaixo, corta o quadrado, fica 7, menos 5. Raiz de 7 menos 5, raiz de 5.
e 7 menos 5, 2. Bom, vamos ficando por aqui até a nossa próxima videoaula. Vocês devem assistir esse vídeo e pegar o exercício sobre racionalização de radicais e tentar resolver. E alguma dúvida, coloque no comentário do vídeo. E fique em casa nessa pandemia. Um abraço.